Vamos falar agora da seção Reading, que avalia a habilidade de leitura. Essa sessão dura entre 60 e 100 minutos, durante os quais você vai ler entre 3 e 5 textos e responder entre 36 e 70 questões. Você vai encontrar textos de aulas, como ciência, história, astronomia, e não precisa se assustar se você ver um vocabulário que você não entende. Provavelmente as novas palavras você vai conseguir entender através do contexto. Para nos ajudar, existem 10 modelos de questões com os quais podemos nos familiarizar antes de fazer o exame. Não é mesmo, Sean e Adam? Isso mesmo. São 10 modelos de questões na parte do Reading e a gente vai falar sobre cada um deles nos próximos vídeos. Mas agora, a gente tem dicas e estratégias gerais para vocês. A sessão de Reading é onde você tem que tomar mais cuidado com o seu tempo. Como o cronômetro mede o tempo total para as questões e não por cada questão, significa que você mesmo tem que dividir seu tempo. A velocidade ideal é por volta de 1 minuto e 20 segundos por questão. Melhore seu tempo de leitura e a sua compreensão de texto. Leia regularmente jornais, blogs e sites em inglês, sempre cronometrando seu tempo. Leia primeiro a questão e depois procura no texto o parágrafo que corresponde. A primeira questão é o Factual Information Question. Essa questão é o mais comum na prova e também vale 1 ponto. Como reconhecer? Tem várias palavras-chave. Who, what, where, etc. Antes de escolher uma resposta certa, crie uma resposta ideal na sua cabeça e compare com as opções. Ache as palavras-chave ou os seus sinônimos no texto. Avalie com calma cada opção. Não corra para escolher a resposta que tem palavras ou frases que estejam no texto. Essa questão vale 1 ponto e é fácil de reconhecer. Fique de olho para ver se as palavras implied, inferred ou suggested aparecem na pergunta. Agora, eu vou falar sobre algumas dicas e estratégias sobre esse tipo de questão. A primeira dica é: ache as palavras-chave ou sinônimos no texto. A segunda é: antes de escolher a resposta certa, crie uma resposta ideal na sua cabeça e compare com as opções. A terceira é: se você não consegue identificar a resposta certa, elimine as erradas. Essa questão pode aparecer ou não na prova. Também vale 1 ponto. É bem fácil de reconhecer. A questão vai te perguntar por que alguém fez alguma coisa. Agora, vou falar algumas dicas e estratégias para esse tipo de questão. Pergunta-se: qual é o objetivo dessa passagem? Relacione as ideias dos parágrafos. Se você não consegue identificar a resposta certa, elimine as erradas. Aprenda a definição das seguintes palavras-chave: to illustrate, to explain, to contrast, to refute, and to note. Outro tipo de questão na seção de Reading é Reference. Essa questão vale 1 ponto e pode aparecer ou não na prova. Para reconhecer esse tipo de questão, a pergunta é estruturada da seguinte forma: a palavra X na passagem refere a... Agora, eu vou falar sobre algumas dicas e estratégias sobre esse tipo de questão. Se a reference question for sobre um pronome, garanta que sua resposta está no mesmo número, singular ou plural, e na mesma pessoa, primeira, segunda ou terceira do pronome destacado. Substitua a sua escolha pela palavra destacada no texto. Verifique se faz sentido ou se desrespeita alguma regra gramatical. Esse tipo de questão pode aparecer ou não e também vale 1 ponto. É fácil de reconhecer também. Fique de olho para as frases best expresses ou is similar to na questão. Agora vou falar algumas dicas e estratégias sobre esse tipo de questão. Identifique uma frase que possua essencialmente o mesmo significado. A resposta correta transmite as ideias do texto de uma maneira mais simples. Normalmente, haverá uma relação entre as informações da frase, como, por exemplo, causa e efeito, uma conclusão baseada em evidência. Essa questão vale 1 ponto e pode aparecer ou não na prova. É fácil de reconhecer. Simplesmente tem que olhar para a passagem para ver se tem 4 lacunas e daí você tem que inserir a frase da pergunta numa das lacunas. Agora, vou falar sobre algumas dicas e estratégias desse tipo de questão. A primeira dica é: siga uma estrutura lógica. A segunda é:
Procure por pronomes e pelas palavras com as quais ele se relaciona. Lembre-se dos pronomes comuns. This, these, that, those, they, them, him, her, he, she, it, and which. Agora, a gente vai falar sobre duas questões especiais. Essas duas questões nunca vão aparecer na mesma prova juntas. Um desses tipos de questões é o summary. Vale 2 pontos e é bem fácil de reconhecer. Você vai ver 6 respostas e vai ter que escolher 3 que mais se aproximem do significado do texto. Você vai ter que arrastar e você vai ter que soltar essas 3 respostas na área designada. Pergunta-se se a resposta resume algo que realmente foi demonstrado na passagem. O outro tipo de questão especial é table. Essa questão vale entre 3 e 4 pontos e é parecida com a questão do summary. Você tem que escolher quais respostas pertencem a quais categorias. Lembre-se que você pode tirar uma nota parcial dependendo do número de respostas corretas. A segunda dica é: tabelas que pedem 5 respostas corretas valem 3 pontos e as que pedem 7 respostas corretas valem 4 pontos. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Para o reading, eu estudava com o cronômetro do lado, porque eu sabia que o tempo era bastante curto e eu precisava focar no essencial do texto. Durante o reading, eu também gostava de ler rapidamente as questões que vinham logo após o texto, porque assim eu sabia exatamente em que focar. Eu lia o texto já buscando por aquelas respostas. Então é isso, pessoal. Vocês já dominaram a sessão reading? Então cliquem abaixo no próximo vídeo.